Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura de Meditações de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio, nome da edição portuguesa que eu estou lendo. Paramos na parte 5, no item 5. Ontem eu falei o seguinte: cuidado, Marco Aurélio nos lembra, cuidado com as suas palavras e as suas ações. Ele nos lembra para cuidar com a nossa mente. E aí, o que seria, por exemplo, e eu citei o budismo, né, que diz coisas bastante semelhantes, o que seria, por exemplo, para Buda, alguns cuidados com a palavra. Então, eu vou citar aqui algumas coisas de um livro que eu estudei recentemente, que diz o seguinte: o que é uma palavra que não deve ser dita? Palavras que dividem, palavras que não trabalhem a concórdia, palavras grosseiras, palavras que não chegam ao coração das pessoas. Palavras, vou dizer agora o que seria palavras boas, então, diretamente, né? Uma palavra boa, uma palavra que não divide, que une, que traz a concórdia entre pessoas. Então, se você está disseminando, por exemplo, na internet, posts que criam divisões, cuidado. Às vezes você acha que a intenção é boa, mas você está disseminando mais discórdia. Existem maneiras de mostrar história, por exemplo, de uma outra forma. Se for este o caso, que os seus posts estão ali falando de histórias equivocadas, mas cuidado. Que mais? Renunciar então, falar de forma grosseira, falar de forma educada, falar sempre palavras que chegam ao coração, palavras de gratidão, falar de forma moderada, com uma mente sempre pensando na questão da benevolência, uma mente bem intencionada. Então, cuidado aqui, trazendo para vocês um pouquinho desse detalhe aqui do budismo que tem muito a ver com esse objetivo nosso, né, que é ter esse esforço pessoal para fazer essas correções. Continuando então aqui a parte 5. Não há razões para em ti admirar a acuidade de espírito? Seja, uma expressão bem portuguesa, mas encontrar-se-á muitas outras qualidades em relação às quais não te poderás dizer mal dotado. Adquire-a, pois, porque dependem absolutamente de ti: sinceridade, a gravidade, a resistência, a continência, a aceitação do destino, a moderação nos desejos, a benevolência, a liberdade, a simplicidade, a seriedade nas conversações e a grandeza de alma. Aqui é um manual, né, gente? Se vocês conseguiram anotar, se vocês estiverem lendo, anota essas palavrinhas, né? Que ele está dizendo aqui, adquire-a, porque adquirir sinceridade, honestidade, grandeza de alma, moderação dos desejos, só depende de nós. É uma vontade, é uma determinação, é uma atenção, é uma simplicidade e a gente tem que ser sério no nosso propósito. Não sentes quanto poderias adquirir dessas qualidades a partir de agora, pois em relação a estas não podes invocar nenhuma desculpa de incapacidade natural ou insuficientes disposições, e todavia permaneces abaixo do possível por tua falta. Ele só está batendo, né, nesse capítulo 5 aqui. E quando murmuras contra a vida, ou a ela te apegas quando lisonjeias, incriminas o corpo, procuras agradar, divagas estouvadamente quando a tua alma sofre todas estas agitações, acaso o fazes constrangido por falta de disposições naturais? Não, pelos deuses, há muito terias podido libertar-te destes vícios e apenas deixares-te acusar, se todavia fosse o caso, dessa excessiva lentidão de espírito, dessa preguiça em fixar a atenção.
mas mesmo sob esse ponto é necessário exercitar este, em vez de tomar partido e comprazer-te nesta preguiça. A preguiça, ela é completamente responsabilidade nossa. Simples assim, fixar a nossa atenção naquilo que queremos e fazer o nosso trabalho. É disposição natural do ser humano, de todos nós que estamos aqui vivos, porque só o ato de estar vivo significa um ato ativo e não passivo. Portanto, a gente não pode dizer que é uma incapacidade da nossa natureza. Eu não nasci para fazer isso. Sim, todos nós nascemos para fazer isso. Não podemos ficar colocando culpa. Porque é meu corpo, porque eu estou sofrendo de tal agitação. Claro que existem doenças da psique que em alguns momentos, de fato, prejudicam a nossa tomada de consciência de nós mesmos e nesse nosso autodomínio, mas estamos aqui falando de uma maneira geral de pessoas que não têm essa grande patologia psíquica, por exemplo. Então, assume a sua responsabilidade e faz o seu trabalho. Continuando aqui mais um pouquinho. Este, quando obsequiou favoravelmente alguém, apressa-se a meter-lhe em conta esse benefício. Este outro não se apressa a comportar assim, mas considera sempre para consigo o obsequiado como um devedor e não se esquece o que se fez. Um terceiro já não sabe, em certo sentido, o que fez. Assemelha-se à vinha que produz as uvas e nada mais reclama. Uma vez produzido o fruto que lhe é próprio, tal como o cavalo que correu, o cão que caçou, a abelha que produziu mel. O que obsequiou alguém não quer daí retirar nenhum lucro, mas passa a um outro benefício, tal como a vinha torna a dar uvas na estação própria. Será preciso ser como essas pessoas que agem, por assim dizer, sem prestar atenção? Sim, mas é precisamente o que devemos prestar atenção, porque é próprio, disse, de um ser social sentir que atua para o bem da sociedade e, por Zeus, querer que o seu associado o sinta também. É verdade o que disseste, mas interpretas mal a presente conversação. Serias, por esta razão, um dos que falava atrás, porque se deixam eles também desorientar por uma aparência da razão. Mas se queres compreender o sentido do que disse, não possa o precedente afastar-te de alguma ação útil à sociedade. Talvez esse parágrafo aqui seja um pouco difícil para algumas pessoas que estão ouvindo, mas quem tiver a versão do Brasil, acho que vai ser um pouquinho mais fácil, porque aqui tem um linguajar bastante de português, de Portugal, né? Então, mas ele conclui, né, muito bem, e ele está nos dizendo que não podemos nos afastarmos de sermos úteis à sociedade, assim como a uva que produziu e que vai voltar a produzir, e ela não pensa sobre isso. Podemos agir de várias maneiras por interesse, né? Muitas vezes eu ajo e aí eu quero um benefício da minha ação, eu quero ser reconhecida por esse benefício, e aí já não existe nenhuma qualquer benevolência no meu ato, não existe qualquer desinteresse da minha parte. Ou eu posso agir porque, e simples assim, é o meu dever para com o corpo do qual eu faço parte, assim como a minha mão, né? Você imaginou se a minha mão, ao fazer alguma coisa pelo meu corpo, fosse ficar cobrando do meu corpo? Olha, eu agora usei a mão, então ela vai cobrar do coração alguma coisa, ou o coração vai cobrar. Todos os nossos órgãos trabalham de forma gratuita. Por que a gente vai cobrar por alguma coisa? Todos eles trabalham o tempo todo para nós. Por que nós não vamos trabalhar para o todo? Lembrando que assim como a minha mão é parte de mim e eu sou parte de um universo maior, também sou parte de você,
Então, tudo que eu puder fazer de útil, lembrando da questão da utilidade, né? Que não é porque eu penso que eu preciso ser útil, que eu preciso sair dizendo tudo para todo mundo, mas não é o que estamos aqui falando, mas só lembrar desse porém, né? Então, lembrar que precisamos, de fato, agir de novo, né? De acordo com a nossa natureza. Não podemos nos afastar dessa ação útil à sociedade. No final ele diz, só para finalizar, né? Prece dos atenienses. Rega, rega, caros Zeus, os campos dos atenienses e as planícies, fecha aspas. Ou não é preciso rezar, ou é necessário rezar assim, ingenuamente, francamente, na simplicidade, é o que precisamos ser, né? Atuar de uma maneira simples, ser aquilo que somos. Se a gente atua dessa maneira, tem melhor reza do que essa, do que sermos aquilo que viemos fazer parte, né? Simples, assim. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Beijos, bye bye.